Você já teve aquela sensação estranha de que sua vida está fora do ritmo do mundo? De que você caminha num tempo diferente das outras pessoas? Como se o seu coração estivesse afinado com algo que você ainda não consegue nomear? Já olhou para o céu e sentiu que existe uma força invisível te observando, não com julgamento, mas com amor? Já aconteceu de tudo dar errado e mesmo assim, lá no fundo, uma voz insistia: não desista, você nasceu para algo maior. Se sim, talvez você seja um escolhido de Deus. Mas calma, ser escolhido não é sinônimo de perfeição. Não tem a ver com aparência, com status, com religião ou com cargo em púlpito. Tem a ver com essência, com propósito e com renúncia. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por sinais espirituais que Deus revela aos seus escolhidos. Mas atenção, o último sinal é o mais forte de todos e pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história até hoje. Mas antes, me responde com sinceridade. Quantas vezes você já tentou se encaixar, se moldar ao que os outros esperam, ser normal, ser como todos, mas algo te impedia, como se dentro de você existisse uma convocação silenciosa, algo que te impede de viver no automático, de seguir o fluxo da multidão, de fingir que está tudo bem. Você já se sentiu sozinho mesmo cercado de pessoas? Já teve crises espirituais que não sabia de onde vinham? Já se perguntou por que sua vida foi tão marcada por dores, perdas, batalhas e recomeços? Então escuta com atenção. Os escolhidos de Deus não são os favoritos do mundo. São os perseguidos, rejeitados, desacreditados. São os que choram em silêncio, mas não desistem. Os que apanham da vida, mas continuam de pé. Porque algo maior os sustenta, algo que nem eles mesmos compreendem por completo. E sabe por quê? Porque ser escolhido não é sobre status, é sobre propósito eterno. É Deus separando alguém no meio da multidão e dizendo: esse aqui é meu e vai viver para minha glória, custe o que custar. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José era só um garoto sonhador, rejeitado pelos próprios irmãos. Moisés era gago e inseguro. Davi era o esquecido da casa. E mesmo assim, todos foram escolhidos por Deus. Mas o chamado não veio com tapete vermelho. Veio com fornalhas, desertos, vales e cruzes. É assim com os escolhidos. Eles são moldados pelo fogo, não pelo conforto. Por isso, se você já passou por muita dor, solidão, rejeição e desentendimentos profundos, se você já se perguntou se Deus te esqueceu, talvez Ele esteja te preparando, não para te castigar, mas para te usar. E é agora que tudo começa a fazer sentido. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos nos sinais espirituais que revelam se você é um escolhido. E quando chegarmos no último, você vai entender por que tudo aconteceu desse jeito. Mas antes de falarmos desses sinais, eu preciso que você entenda algo fundamental. Deus não escolhe com base nas aparências. Ele escolhe com base na missão. Quando Samuel foi ungir um novo rei, olhou para os irmãos fortes e bonitos de Davi e achou que seriam eles. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê algo dentro de você que ninguém vê. E por isso, Ele permite que certas pessoas te rejeitem, porque elas não conseguem enxergar o que Deus já decidiu. Quando você é escolhido, Deus vai tirando do seu caminho tudo o que não combina com o seu chamado. Relacionamentos, amizades, hábitos, oportunidades. Parece perda, mas é proteção. Parece castigo, mas é lapidação. Os escolhidos são trabalhados no escondido. São formados nas cavernas, nos bastidores, nos desertos. Porque a missão deles é grande demais para ser entregue antes da hora. Talvez você esteja nesse processo agora, sentindo que tudo está escuro, parado, sem direção. Mas sabe o que Deus está fazendo? Escondendo você.
escondendo para te proteger, para te curar, para te preparar. Antes de te mostrar para o mundo, Ele quer se revelar a você. E esse tempo que parece silêncio é, na verdade, o tempo do óleo. Tempo em que Ele está te ungindo por dentro. Não é à toa que o inimigo tenta tanto te parar, porque ele enxerga o seu potencial antes mesmo de você entender quem é. Por isso, tantas batalhas, tantas guerras na mente, tantas quedas, mas você continua de pé. E isso, por si só, já é um dos maiores indícios de que você é escolhido. Agora, eu vou te mostrar os sinais espirituais, profundos, reais e baseados na Bíblia, que revelam se você faz parte dos escolhidos de Deus. Mas antes de avançarmos, comenta aqui nos comentários: sou escolhido por Deus. Essa frase é um ato de fé, e fé ativa promessas. Você já ouviu falar que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados? Pois é, mas o que nem todo mundo te conta é o que vem antes da capacitação. É o processo, é a espera, é o silêncio de Deus que muitas vezes parece castigo, mas é treinamento. Só quem foi chamado entende o vazio de estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir sozinho. Só quem é escolhido conhece a dor de ser rejeitado até pelas pessoas que ama. Não é coincidência, é separação divina. Agora, eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora, vamos conversar sobre os sinais espirituais que revelam quem é um escolhido de Deus. E talvez, ao ouvir esses sinais, você comece a entender tudo o que já viveu até hoje. Comece a entender o motivo da dor, o motivo do silêncio, o motivo das quedas e, principalmente, o motivo de ainda estar de pé. O primeiro sinal é este: os escolhidos não se encaixam no mundo. Você pode até tentar viver como todo mundo vive, pode até tentar se comportar, se vestir, falar e agir como a maioria. Mas algo dentro de você incomoda, como se o seu espírito soubesse que esse não é o seu lugar. Os ambientes não te preenchem, as conversas te cansam, os prazeres do mundo não fazem mais sentido, e por mais que tente viver como os outros, sempre acaba voltando ao seu lugar de origem, o altar. Os escolhidos não pertencem ao mundo. Eles têm saudade de um lugar que nunca viram, porque a alma deles tem memória do céu. E essa saudade aperta nas madrugadas, nos silêncios, nas dores inexplicáveis, porque a alma está pedindo volta. E Deus, em sua paciência, vai moldando, vai chamando de volta, até que o escolhido perceba que não nasceu para se adaptar, nasceu para impactar. O segundo sinal é que os escolhidos são marcados pela dor. E não é qualquer dor. É uma dor que vem cedo, às vezes ainda na infância. Perdas, rejeições, solidão, traumas. Você já se perguntou por que teve que amadurecer tão rápido? Por que teve que ser forte quando ainda era frágil? Porque o seu chamado exigia resistência. E resistência só se forma no sofrimento. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele conhece o peso da missão. E só quem passou pelo vale sabe como sustentar o monte. Os escolhidos são quebrados por dentro para serem usados por fora, porque um coração orgulhoso não suporta o peso da glória. E Deus prefere trabalhar o interior do que exibir o exterior. A dor foi a escola, e você foi o aluno que não desistiu. O terceiro sinal é que os escolhidos têm guerras espirituais intensas. Talvez você pense: por que minha mente é tão atacada? Por que os pensamentos ruins vêm de repente, mesmo quando estou orando ou buscando a Deus? Porque o inimigo sabe quem você é. Ele tentou te parar quando era criança, tentou te calar com traumas, tentou te afastar de Deus com decepções, mas nada funcionou. Você está aqui, está ouvindo essa mensagem, e isso já é prova de que o inferno não conseguiu vencer. As lutas espirituais são reais. As tentações, os ataques emocionais, os pesos que ninguém vê. Mas tudo isso tem um motivo. Você carrega algo que ameaça as trevas. Por isso, o peso é maior.
Por isso, a batalha é mais intensa. Mas não se assuste com a guerra. Ela é o sinal de que o céu já declarou vitória sobre a sua vida. O quarto sinal é que os escolhidos têm sede da presença de Deus, mesmo quando estão afastados. Sabe aquela pessoa que parece estar longe de Deus, vivendo uma vida confusa, cheia de erros, mas ainda assim tem momentos em que chora sozinha, ora escondido, escuta louvores no quarto, pede perdão no silêncio da mente? Essa pessoa é um escolhido, porque mesmo no erro, o coração dela ainda pertence ao Senhor. Davi pecou, e pecou feio, mas mesmo assim era chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, mas se arrependia, ele caía, mas voltava, ele se perdia, mas nunca deixava de amar a presença de Deus. Se você sente saudade de Deus, mesmo quando está no erro, se você sente que algo puxa seu coração de volta para Ele, isso é um dos maiores sinais de que você é escolhido, porque os que não são nem sentem essa saudade. O quinto sinal é que os escolhidos carregam uma fé que não morre, mesmo depois de tanta dor, mesmo depois das decepções, mesmo depois de orar e não ver resposta, você continua acreditando, continua falando com Deus, continua esperando, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes cansado, mas ainda assim, crendo. Isso não é normal, isso é espiritual, isso é propósito. A fé que vive dentro de você não é natural. Ela é mantida pelo próprio Espírito Santo. E mesmo quando tudo diz que não, você ainda acredita que Deus vai fazer. Você já parou para pensar como ainda está de pé? Quantas pessoas já quebraram por muito menos? E você, mesmo rachado, ainda está inteiro. Isso é graça, isso é propósito, isso é escolha. O sexto sinal é que os escolhidos ouvem a voz de Deus, mesmo quando não entendem. Não precisa ser voz audível. Às vezes é um incômodo, um pensamento que não sai, um versículo que salta da Bíblia, um sonho que se repete. Deus fala, e quem é escolhido aprende a perceber. Mesmo sem entender tudo, você sente. Algo te direciona, algo te impede, algo te avisa. Os escolhidos não vivem por vista. Eles aprendem a viver pela sensibilidade. Eles não têm todas as respostas, mas têm discernimento. E esse discernimento muitas vezes salva, livra, direciona. É como se uma bússola invisível sempre os guiasse de volta ao caminho. E essa bússola é a voz de Deus. Por fim, o sétimo sinal. Os escolhidos não conseguem fugir do chamado. Você pode tentar, pode se afastar, pode ignorar, pode mergulhar no mundo, pode se encher de distrações. Mas uma hora, Deus te encontra, às vezes na madrugada, às vezes no hospital, às vezes no fundo do poço. Mas Ele vem, e quando vem, te lembra quem você é. Os escolhidos podem até correr, mas nunca conseguem se esconder por completo. Porque existe um selo, uma marca, uma aliança invisível que os liga ao céu. E cedo ou tarde, essa marca brilha no meio da escuridão. E Deus diz: filho, volta, eu ainda te quero. Eu ainda tenho planos com você. Você já tentou fugir de Deus e algo te puxou de volta? Já teve aquela sensação de que algo te protegeu de um acidente, de uma escolha errada, de um relacionamento tóxico? Isso não foi sorte, foi propósito, foi cuidado, foi escolha. E se você chegou até aqui, não tenha dúvida, Deus te escolheu. Pode não fazer sentido agora, pode não parecer justo, pode doer, mas a escolha dele não erra. E se ele te escolheu, é porque viu algo em você que ninguém mais viu. A sua história ainda está sendo escrita. E os capítulos que vêm pela frente vão justificar todo o processo que você passou até aqui. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando entender o motivo da dor que esquece de perceber a transformação que ela trouxe. Você já reparou nisso? Algumas feridas não vieram para te destruir. Elas vieram para te acordar. Vieram para te alinhar com o céu.
E mesmo que tenham deixado marcas, essas marcas hoje contam uma história de alguém que sobreviveu ao impossível. O escolhido de Deus, quase sempre, é aquele que já pensou em desistir, mas continuou. Já caiu, mas se levantou. Já se sentiu vazio, mas mesmo assim dobrou os joelhos e orou. Não porque tinha forças, mas porque sabia que sem Deus não sobreviveria. E isso é uma das maiores provas do chamado, a dependência total. O escolhido não vive confiando em si mesmo. Ele sabe que tudo o que tem, tudo o que é e tudo o que será vem do alto. Sabe aquela sensação de que você não está aqui por acaso? De que mesmo com todos os erros, há algo maior te sustentando? Isso é o Espírito Santo te lembrando silenciosamente que você é parte de um plano, que existe um tempo determinado para todas as coisas, que aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Os escolhidos vivem num tempo diferente. Enquanto uns colhem cedo, eles esperam. Enquanto uns brilham rápido, eles são escondidos. Enquanto muitos aparecem, eles são lapidados. Isso gera dor, comparação, ansiedade, mas também gera raiz, gera fé sólida, gera maturidade espiritual. Você já percebeu como os escolhidos amadurecem mais rápido espiritualmente? Mesmo sem saber muito da Bíblia, eles têm um entendimento profundo das coisas de Deus. Parece que o céu cochicha coisas no ouvido deles, coisas que não estão escritas em lugar nenhum, mas que o coração reconhece como verdade. Isso é sensibilidade espiritual. Isso é algo que não se compra, não se aprende, se recebe. Talvez você nunca tenha se sentido preparado. Talvez ache que não sabe orar direito, que não conhece a Bíblia o suficiente, que erra demais, que sente demais, que pensa demais. Mas presta atenção em uma coisa: Deus não te escolheu pela sua perfeição. Ele te escolheu pela sua entrega. Você pode não ser o mais capacitado, mas é o mais disponível. Você pode não saber pregar, mas sabe amar. Pode não ter um púlpito, mas tem um coração disposto. E é isso que Deus procura. Vasos quebrados, mas sinceros. Corações rasgados, mas verdadeiros. Pessoas comuns, mas totalmente rendidas. O mundo ensina que a força está em ser independente. Mas o reino ensina que a força está em depender de Deus. Os escolhidos são aqueles que, em vez de fugirem com vergonha, correm para os braços do Pai. Que mesmo machucados, permanecem. Que mesmo confusos, obedecem. Que mesmo cansados, adoram. Tem um tipo de pessoa que o céu nunca abandona. O que não desiste de buscar. Aquele que ora mesmo sem palavras, aquele que adora mesmo em silêncio, aquele que não se apoia nas emoções, mas na promessa. E se você se reconhece nisso, talvez esteja mais perto do seu chamado do que imagina. Você já percebeu como o mundo tenta calar os escolhidos? Tenta descredibilizar, tentar fazer acreditar que são fracos, que estão sozinhos, que não têm valor. Mas o Espírito de Deus sussurra no meio da confusão: você é meu, eu estou com você, eu nunca deixei de cuidar. O que você sente quando ouve isso? Uma paz que não tem explicação, uma lágrima que escorre sem esforço. Isso é o Espírito testificando no seu espírito que você pertence a algo maior, algo eterno, algo divino. E tem mais. Os escolhidos também passam por provas que parecem injustas. Às vezes é uma perda, às vezes é uma injustiça no trabalho, às vezes é uma traição, uma porta fechada, uma oração sem resposta. E a primeira reação é pensar: por que comigo? Mas o tempo revela uma verdade. Tudo o que aconteceu estava alinhado com o seu propósito. Deus nunca desperdiça dor, nunca desperdiça lágrima, nunca desperdiça processo. O que você viveu não foi à toa. Foi parte da construção do seu testemunho, parte da armadura espiritual que você carrega hoje. Tem coisas que só os escolhidos entendem. Por exemplo, o silêncio de Deus. Quando tudo está desmoronando e mesmo assim, o céu fica em silêncio. Já viveu isso?
Essa sensação de orar, orar, orar e não sentir resposta? Sabe por que isso acontece? Porque o escolhido precisa aprender a confiar, não nas palavras que escuta, mas na fidelidade de quem prometeu. Às vezes, o silêncio é a resposta. Às vezes, o silêncio é um convite à maturidade. Às vezes, Deus quer ver até onde vai a sua fé sem confirmação. E quem é escolhido entende. Mesmo quando o céu está calado, o trono ainda está ocupado. E isso basta. Você já percebeu como alguns acontecimentos se repetem na sua vida? Situações que voltam, pessoas com o mesmo padrão, ciclos que se fecham do mesmo jeito? Isso, muitas vezes, é Deus trabalhando em você, mostrando o que ainda precisa ser curado, lapidando o caráter, forjando o seu interior. O escolhido é confrontado, é testado, é provado, não porque Deus quer humilhar, mas porque Ele quer preparar. O que está vindo é grande demais para ser colocado nas mãos de alguém que não passou pelo fogo. E o mais bonito é que, mesmo depois de tantas provas, o coração do escolhido continua sensível. Sensível ao amor, sensível à dor do outro, sensível à voz do Espírito. Porque o sofrimento não endureceu, purificou. É por isso que quando os escolhidos falam, as palavras têm peso. Porque saem de um lugar de experiência, de verdade, de ferida curada. Não são palavras bonitas, são palavras carregadas de presença. Porque foram geradas no secreto, no vale, na caverna, na lágrima. É esse tipo de pessoa que Deus levanta. Os improváveis, os quebrados, os que ninguém esperava, porque quando eles se levantam, todo mundo sabe que foi Deus, que não foi talento, que não foi influência, que não foi merecimento, foi graça. Então, se você se sente pequeno, está no lugar certo, se sente fraco, perfeito, se sente incapaz, melhor ainda, porque os fortes demais se apoiam em si, mas os fracos dependem de Deus. E é com esses que Ele faz grandes coisas. Você não precisa de fama. Não precisa de plataforma, não precisa de reconhecimento. O que você precisa é permanecer, é não desistir, é manter o coração queimando por Deus. Porque, no tempo certo, Ele te erguerá, Ele te mostrará, Ele te colocará exatamente onde você deve estar. A pergunta que fica é: você está disposto a continuar, mesmo que não entenda tudo agora? Porque ser escolhido é isso, é caminhar no escuro com a certeza de que Deus está segurando a sua mão. Talvez enquanto ouvia tudo isso, o seu coração tenha se apertado. E não foi à toa. Às vezes, a gente precisa ouvir o que o Espírito já sabia. A verdade não precisa ser ensinada, ela precisa ser lembrada. E essa mensagem veio hoje só para te lembrar do que você sempre foi: escolhido. Você não é aleatório. Não é um acidente, não é fruto do acaso. Você é parte de um plano eterno que começou antes de você nascer. A Bíblia diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que o seu chamado é mais antigo que a sua própria história. E o que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Se você já caiu e se levantou, se já se sentiu rejeitado, mas continuou amando, se já viveu momentos em que achou que não ia suportar, mas suportou, se já pensou em desistir, mas algo dentro de você implorava para continuar, então sim, você é um escolhido. E ser escolhido não significa que a jornada será fácil. Significa que a jornada terá sentido, significa que até a lágrima será aproveitada, que até a espera será usada, que até os erros farão parte da construção, porque tudo coopera, tudo constrói, tudo revela. E se você ainda não entende tudo, tá tudo bem. O escolhido não vive de respostas, ele vive de fé. E fé é isso: confiar no invisível, acreditar no improvável, caminhar sem ver. Deus sabe o que faz. E se Ele está permitindo o processo, é porque já preparou a promessa.
O seu choro não será em vão, a sua fidelidade não será ignorada, o seu coração não será esquecido, porque Deus honra aqueles que não desistem dele. Você foi escolhido para viver algo maior do que imagina. E tudo o que você passou até aqui foi preparação. Pode não ter sido justo, mas foi necessário. Pode não ter sido leve, mas foi útil. Pode ter te ferido, mas também te fortaleceu. E agora é tempo de entender que a escolha de Deus ainda está de pé. Não importa quem te rejeitou, não importa quem não acreditou, não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que o céu declarou. E o céu disse: esse é meu. E quando Deus diz, é meu, ninguém toma, ninguém muda, ninguém interrompe. Então respira fundo. Silencia a alma e escuta essa última verdade. Você pode não se sentir pronto, pode não se achar digno, mas Deus não te escolheu porque você era perfeito. Ele te escolheu porque sabia que você aceitaria ser moldado, porque no fundo, Ele viu algo em você que nem você sabia que existia. Essa chama que queima aí dentro, mesmo quando tudo está escuro. Esse amor que volta, mesmo quando você tenta fugir. Essa vontade de ser mais íntimo de Deus, mesmo depois de tantos erros. Isso é prova, isso é marca, isso é identidade. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer um convite. Não para mim, mas para você mesmo. Para você reafirmar essa verdade no seu coração. Para você dar um passo de fé, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém veja. Escreva aqui nos comentários agora mesmo: sou parte do plano de Deus. Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração do Espírito. É um lembrete para o céu, um alerta para o inferno e um grito para você mesmo. Eu sei quem eu sou e eu não abro mão do que Deus tem para mim. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples palavra pode despertar um coração adormecido. E se você sentiu que essa mensagem te alcançou, imagine quem mais ela pode alcançar. Você é amado, é guardado, é chamado. E acima de tudo, você é escolhido. Fica com Deus e nunca se esqueça, a escolha dele ainda está de pé. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Até o próximo encontro. Siga firme, siga sensível, siga em Cristo.